Vamos abrir nossas Bíblias. Gênesis, capítulo 3, não, capítulo 4. Irmão, Gênesis capítulo 3 é assim, um compêndio de teologia para todo o restante das Escrituras. Então não se preocupem, porque a gente sempre vai voltar a Gênesis capítulo 3 para fazer referências, porque Gênesis capítulo 3 explica tudo. Mas vamos então para Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Hoje, do verso 1 até apenas parte do verso 8. Tá bom? Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Três pontinhos. Suspense no ar. Ouvi um alerta do Senhor. Verso 8. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Até aqui. Podem tomar assento. Vamos orar ainda, antes, mais uma oração. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. Que as verdades contidas nesse texto venham impactar nossas vidas e gerar frutos para a boa eternidade, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, podem tomar assento. Irmãos, a narrativa agora de Caim e Abel, nós temos uma sequência direta, né, do que aconteceu no capítulo 3, e quando nós vimos o capítulo 3, nós vimos que, na verdade, o capítulo 3, ele é apenas o segundo ato de um drama. Então, nós temos um grande drama sendo contado aqui, pelo Senhor, que revela, né, o que aconteceu com a humanidade, o que aconteceu com a criação dele, mas que revela também que ele tem um plano, um projeto de resolver todo o problema que Adão e Eva nos arrumaram, tá? Mas não tirem a sua responsabilidade de foco, porque o que Adão e Eva proporcionaram no jardim, na verdade, todos nós somos participantes. Todos nós. Né? No capítulo 3, nasce o que é conhecido dentro do entendimento teológico calvinista, reformado, o que nós chamamos de depravação total do homem. O ser humano, ele se afastou do Senhor naquela primeira desobediência e todos nós, como que num dominó, viemos e caímos juntos. Não só o ser humano,
mas toda a criação nós vimos ali a maldição que Deus lançou sobre também a criação. Sobre a criação. Então o ser humano está completamente desconectado de tudo, e não somente isso. Quando dizemos que o ser humano ele é um ser completamente mau e depravado, isso não significa que o ser humano não possa fazer coisas boas, mas significa que tudo que o ser humano fizer, estando nesse estado de afastamento de Deus, já não faz mais para a glória de Deus, mas faz para a sua glória pessoal. Ou o ser humano está atrás de aplausos humanos, né, uns dos outros, sabe aquele negócio que eu faço, né? Já viu o sujeito que vai fazer caridade, faz a selfie na hora de entregar lá o alimento, né? E irmãos, graças a Deus não é o nosso caso, né? Vez por outra a gente tira até uma fotografia com a igreja lendo um texto bíblico, ou antes de começar o culto, ou depois para postar. Mas irmãos, me parece o fim da picada aquela selfie com aquele irmão ou irmã com os olhos fechados, as mãos para o alto, adorando ao Senhor. Me parece o fim da picada isso. Não me lembro agora qual foi o autor que escreveu sobre isso, e que ele falou isso, e que ele disse o seguinte: o momento de culto e adoração ao Deus Trino, ao Senhor Todo-Poderoso, é um momento de intimidade e relação da noiva e o noivo. Eu ia falar um negócio aqui, mas acho que vocês já entenderam até o que eu ia falar. Ninguém fica fazendo selfie no quarto com a esposa. Bom, se faz, a gente vai ter que resolver isso depois. E tem uma salinha aqui do lado, né? E eu estou sabendo que o meu auxiliar já está sendo providenciado, né? Aí o segundo passo do meu auxiliar vai ser enrolar um arame nele. Tem que ter o arame. Que aí, dependendo do pecado, você tem a parte com arame e sem arame. Com a coroa, sem a coroa. Né? Literalmente, sentir as pisaduras de Cristo. É um momento de intimidade. De intimidade, em que a noiva se derrama diante do seu Senhor, em que a igreja se encontra diante do Senhor. Então, o que acontece? Sem Cristo e sem entendimento, né, às vezes por falta de entendimento, a gente também compreende isso, mas pessoas, elas são capazes sim de fazer coisas boas, coisas corretas, mas fora de Cristo nunca é para a glória de Cristo, sempre para a glória própria, e a isso chamamos então depravação total, né? A ideia de que espiritualmente o ser humano morreu. O ser humano ele não está num coma espiritual, né? O ser humano ele se encontra como Lázaro estava dentro daquele túmulo. Lázaro não estava em coma, ele estava morto. Lembram do que Deus diz? Se comer do fruto, certamente vai morrer. Não é você vai entrar em coma e quem sabe dá um despertamento, você tem um choque elétrico e você acorda. Não, vai estar morto. É necessário que o próprio Deus diga: receba a vida de novo e levante para a vida em mim. Então, aqui no capítulo 3 nasce essa doutrina. A doutrina que aponta a necessidade humana de um Redentor, de um Salvador. Certo? E meus irmãos, como nós tínhamos visto, o capítulo 2 e 3, então, eles são um grande drama, que na verdade ele vai meio que se expandir para o capítulo 4. E eu não sei se vocês já tiveram essa ótica de leitura, mas, gente, o que está acontecendo aqui é muito triste. Muito triste. Como a gente às vezes já está acostumado a fazer aquela leitura dinâmica, né? A gente não se atenta a detalhes e talvez não percebe os personagens, não percebe o que está acontecendo, e a gente não percebe que quem está narrando isso aqui é o próprio Deus. Deus está narrando isso aqui usando as mãos de Moisés, mas Deus está narrando o que aconteceu, e o que acontece no capítulo 4 é um desdobramento profundo, é o ápice, é a coisa mais terrível, que um ser que foi criado à imagem e semelhança de um ser que é todo-poderoso, autor da vida, e que preza pela vida,
seres criados à imagem desse outro ser que se perderam do seu ser original, da sua imagem original, e agora no capítulo 4 você tem um desdobramento das profundezas do pecado no DNA humano. Irmãos, nós chegamos ao cúmulo de tirarmos vidas uns dos outros. É muito triste. Olha para o texto. Olha para esse texto e olha com essa ótica. O narrador, então, aqui, Moisés, ele encerrou Gênesis 3, dando conta do que aconteceu com a boa criação de Deus. O homem foi criado num patamar espetacular. Não era para as coisas serem assim, mas nós fomos criados para vivermos em lugar de delícias, com o Senhor e uns com os outros. E o que aconteceu com a boa criação? Tudo se perdeu. Foi dito para a serpente, e a gente sabe que a serpente ela estava ali incorporada por Satanás. Quem vai dizer isso é o próprio Apocalipse, né, no fim, revelando que aquela pequena serpente se tornou um enorme dragão vermelho. Nada contra o vermelho, mas, bom, um enorme dragão. Um enorme dragão. Só que foi amaldiçoado ali, tanto a serpente, o animal, mas por tabela, o ser que habitava aquela serpente naquele momento. O próprio Satanás ali é declarado, então, que ele, a ideia de arrastar com o corpo, com a barriga, com o ventre no pó, é uma ideia de derrota, de submissão e derrota. E mais, é dito, veja, a tua vergonha e a tua humilhação será tão grande que tu vai comer pó. Você vai comer pó. Você vai perder. Você pensa que você ganhou o reino, mas você vai perder. E quando é dada a sentença para Adão, eu não sei quantos repararam nisso. É dito o seguinte, no final da sentença, quando fala do trabalho e de tudo mais, é dito o seguinte, porque tu és pó, e ao pó vai retornar. Irmãos, num certo sentido, o que o texto lá aqui do Gênesis 3 nos indicou, nos informou, é que aquele que se encontra afastado do Senhor, desconectado com Deus, se tornou alimento de demônio. O demônio vai comer pó. E aquele que estiver sem Cristo vai ficar no pó. Porque os que estiverem com Cristo, do pó irão ressurgir com corpos glorificados. E por que eu sei isso? Porque nós já lemos o final da história. Entendem isso? Já lemos o final da história, nós conhecemos o final da história. Inclusive, esse é um dos grandes motivos do porquê não precisamos ficar desesperados com a própria vida, né? E esse foi o motivo também da escrita do Apocalipse, a esperança do cristão. A ideia de já termos o final da história registrado é como uma história que eu ouvi uma vez sobre um pai que já era tarde da noite e ele passa no quarto do seu filhinho de 10 anos, 8 a 10 anos, e o filhinho está ali lendo um gibi de super-herói, compenetrado e entusiasmado com o que está lendo, e o pai diz o seguinte, já está na hora de dormir, vai dormir. Passou da hora. E aí o pai pega a revista, guarda, apaga a luz, apaga as luzes da casa e vai deitar. Coisa de meia hora depois, o pai resolve levantar para tomar água, quando ele passa pelo quarto, está o garoto, novamente com a luz acesa, lendo o gibi. E ele manda o garoto guardar o gibi e o menino fica desesperado. O menino fica desesperado. E ele diz, está na hora de dormir. E aí o menininho diz o seguinte, espera aí, pai. Ele vai lá no final do gibi e lê a última página. Aí ele fala assim, agora eu posso dormir. Eu não ia conseguir dormir, pai. Por quê? Porque a mocinha estava perdida. O herói parecia que não ia aparecer nunca mais. E o vilão estava ganhando. Como é que eu ia dormir com uma história dessa? Só que agora eu já sei que no final, o herói volta, salva a sua noiva e derrota o vilão para sempre. Então eu posso dormir. Nós cristãos podemos dormir. Porque apesar de Gênesis 3, sabemos o final da história. Apesar de sabermos que um dia fomos alimentos de demônios. Ou seja, é claro que isso aqui é uma figura, uma metáfora. Mas é a ideia de
homens e mulheres que têm as suas vidas dedicadas ao seu pai, o diabo, Satanás, porque os que não estão em Cristo são filhos do diabo e precisam morrer para receberem nova natureza de filhos de Jesus, de filhos de Deus, irmãos de Jesus. Só que então Gênesis 3 termina assim, ele descreve de maneira sucinta a rebelião no reino de Deus. Então o primeiro casal humano, ele caiu na tentação de ser igual a Deus, de conhecer o bem e o mal, isto é, eles queriam decidir por si mesmos o que é bom e o que é mal. Foi isso que aconteceu lá, é isso que continua acontecendo com a gente, com o ser humano. Queremos decidir por nós mesmos o que é bem e o que é mal, ser autônomos, criarmos para nós mesmos nossas próprias leis. Agora, é muito interessante, meus irmãos, como que nós somos completamente contraditórios. Completamente contraditórios. Se eu não me engano, foi Francis Schaeffer que disse o seguinte, que tudo que um ser humano sem Cristo define como lei, como regra, como o que é ético e como o que não é, aquilo fica gravado como uma lei pessoal. E o que o ser humano definiu como lei e regra, nem ele mesmo consegue cumprir. Gente, vamos ser honestos. Quantas vezes você já falou para alguém, não faça uma coisa, você foi lá e fez? Entendem? Nós somos contraditórios e não conseguimos criar nem leis que nós mesmos possamos cumprir. É por isso que está todo mundo perdido, se não for Jesus. É por isso, não tem jeito. Então a ideia da depravação total, a ideia da separação total de Deus, é a ideia de que não há absolutamente nada que você possa fazer para ser reconectado com Deus. Não há obra alguma, muito menos livre-arbítrio. Primeiro por um problema filosófico, porque para o arbítrio ser livre é necessário não haver pressuposto anterior que conduza à decisão. Foi muito difícil? Deixa eu facilitar. Quando você vai no cinema, você escolhe uma determinada cadeira. Por quê? Se você tem um porquê, você teve um pressuposto anterior. Então a sua decisão não foi livre, mas foi baseada de um pressuposto anterior a você. Então, filosoficamente, ele não se sustenta. E segundo, irmãos, e aqui eu espero não chocar os irmãos, tá? Nem Deus tem livre-arbítrio. Como é que a gente quer ter? Mas como Deus não tem livre-arbítrio? Deus não volta atrás em absolutamente nada que ele determina. Ele não tem liberdade para isso, determinada por ele próprio. Deus não pode pecar, ele não tem essa liberdade. O Senhor é santo, 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 e a possibilidade de pecado não habita em absolutamente nada em relação ao seu ser. Está estranho, né? Para alguns. Mas são essas coisas que às vezes a gente cria por aí, a palavra de Deus tem que vir para destruir das nossas cabeças. Né? Do tipo, Deus pode fazer todas as coisas? Não. Deus não pode criar um Deus maior do que Ele. Por quê? Porque não há Deus maior, não há Deus melhor, como disse o poeta. Por isso, o Senhor é poderoso e soberano por si só. Mas então, Gênesis 4, ele vai delinear as consequências dessa rebelião. E eu não sei se vocês repararam isso. Em todo Gênesis 4, nós não lemos tudo hoje, mas tem algumas coisas interessantes aqui. Por quê? Porque em Gênesis 4, depois que contar a história de Caim, nós vamos ter o relato de 7 gerações seguintes. Opa, olha o número 7 aí, que a gente tanto tem falado de Apocalipse. 7 gerações vão ser contadas, e uma história triste de violência, ela só vai se desdobrando. Vai ser tipo assim, você tem Caim, que já nasceu debaixo da expulsão do Éden, ok? Você tem Caim. 7 gerações depois, você vai ter um filho, um descendente de Caim, chamado Lameque, que o que Caim fez vai ficar pequenininho perto do que o Lameque vai fazer. A ideia é que essa maldade ela vai se enraizando cada vez mais na medida em que a própria humanidade vai crescendo. Então a gente tem um contexto aqui, tá? Nessa narrativa sobre Caim e Abel, existem muitas semelhanças com a queda. Não sei se vocês conseguiram perceber quando a gente lê o texto. Algumas coisas muito parecidas. Perceberam, por exemplo, que da mesma forma que Deus teve que procurar Adão, Deus também procurou Caim?
Perceberam isso no texto? Então você tem uma estrutura muito parecida aqui. Assim como Adão e Eva, Caim é tentado a pecar, no verso 7. Ele é admoestado a ter domínio sobre o pecado, no verso 7, mas sucumbe à tentação. O Senhor vai procurar por ele, perguntando do irmão, o amaldiçoa, e tão rapidamente como ele amaldiçoou lá a serpente e a terra, ele vai sentenciar: quando lavrares o solo, não terá dele a sua força, lá no verso 12. Percebe o paralelo com o Éden? Caim vai se esconder da presença do Senhor e se estabelece ao oriente do Éden. Ao oriente do Éden. Nós temos aqui também um duplo enredo. Até o verso 16, Caim assassina Abel, e do verso 17 ao 24, nós temos os desdobramentos disso com os descendentes de Caim. Irmãos, número 7. Perceberam os números 7 aparecendo no texto ou não? Em Gênesis, aqui 4, do 1 ao 17, o nome Abel aparece 7 vezes. Abel, 7 vezes. Então a gente tem a ideia aqui de setes e múltiplos de 7. Abel aparece 7 vezes e Caim 14 vezes. Por que eu resolvi frisar isso? Por causa do que eu venho falando lá em Apocalipse e como que isso já fica marcado desde Gênesis. Essa ideia do 7. Abel 7 vezes, Caim 14 vezes. Além disso, o narrador ele vai ressaltar que Abel é irmão de Caim. Quando ele usa a palavra irmão 7 vezes. Qual é a ideia? A ideia aqui, meus irmãos, não é de um irmão que foi criado distante, não. É irmão, irmão, irmão. Cara, é você olhar para o teu irmão e matar ele. E matar ele. Muitos de nós hoje matamos nossos irmãos, não fisicamente como Caim fez, mas nós temos a coragem de, por causa do desdobramento do pecado, por causa do orgulho e ego humano, por causa do medo que nós passamos a ter uns dos outros, e ojeriza a vontade de Deus, por causa de tudo isso, nós somos capazes de subir em nossos irmãos e diminuí-los ao ponto de nos tornarmos maiores e melhores, ou parecer isso. Sabe, já viu aquela pessoa que se acha melhor do que a outra, porque o seu bolo de fubá é mais gostoso? Gente, isso é fruto de pecado. É fruto de pecado. Pessoas que se acham mais espirituais do que outras, porque passam mais tempo orando, né? Porque leram a Bíblia inteira, se acham superiores aos que não leram. É lógico mesmo que a gente tem que ler a Bíblia inteira, mas não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Nós temos o último versículo lá do verso 26, que declara que o povo começou a invocar o nome do Senhor. Dá uma olhadinha, lá no verso 26. Finalzinho, foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. O narrador aqui, ele vai sublinhar a ideia, a importância desse acontecimento, porque essa é a oportunidade que ele tem para, até aqui, nesse trecho, pronunciar um dos nomes de Deus pela 70ª vez. Então, o nome de Deus, do capítulo 1 até o final do capítulo 4, foi dito 70 vezes. 70 vezes. Tá? Não vou mostrar as contas aqui para a gente caminhar, mas... E Lameque, esse descendente de Caim, ele é a 7ª geração a partir de Adão. Esse Lameque, descendente de Caim, o maligno, ele é a 7ª geração a partir de Adão. E aí, quando a gente for para o capítulo 5, a gente vai ver um contraste. Porque no capítulo 5 aparece um outro Lameque. Um outro Lameque, que ele vai ser a 7ª geração da linhagem de Sete. Aliás, perdão, no capítulo 5, a partir de Sete, do filho que vai nascer chamado Sete, o 7º é um sujeito chamado Enoque. Então você tem um contraponto. Um Lameque maligno e um Enoque que andou com Deus e já não era.
porque Deus o tomou para si. Então, a gente percebe como que a palavra de Deus ela vai se revelando e através dessas formatações literárias, a palavra ela vai indicar coisas que talvez nós não damos tanta importância assim no texto, ou botar mais peso, né, naquilo que se encontra ali. Bom, Gênesis 4 então começa assim: coabitou o homem com Eva, a sua mulher, teve relações com Eva, a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então, o que ela disse? Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Bom, então, Caim. Nasce Caim. Eva, no discurso dela, ela vai dizer o seguinte: adquiri um varão, um homem. O que ela está querendo dizer aqui nesse discurso? Que com o auxílio de Deus, eu concebi um homem como Adão, como meu marido. Não é um bebê, não é um menino, mas é um homem concebido com o auxílio do Senhor. Eva tinha em mente aquela promessa que foi feita: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Eva tinha em mente que Deus tinha um plano para resolver a bagunça que ela mesma criou com o marido dela. E ela vai olhar então nesse primeiro filho, Caim, a partir do discurso dela o seguinte: me nasceu um homem. Será este o homem? Será este a semente prometida para a mulher que vai esmagar, que vai derrotar a serpente maligna? Bom, como primogênito, segundo o entendimento dos israelitas, ele teria direito à total herança, ele tinha algo parecido com Adão, por exemplo, ele era lavrador da terra, assim como o pai dele, lavrador. Eva, com esse discurso, ela está dizendo o seguinte: Caim é a semente. Caim é aquele que vai nos libertar da opressão maligna. Caim é aquele que nos levará de volta para o santuário das delícias. Foi isso, provavelmente, que Eva pensou com esse seu discurso. E aí você fala, mas por que isso? Pela maneira que o texto relata sobre Abel. Olha só que bonito, irmãos. Adão se relacionou com a sua esposa Eva e nasce então Caim, e ela proclama: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Aí no verso 2, vocês viram como é que eu impostei a voz, assim, né? Ficou legal? Aí verso 2, depois deu à luz a Abel. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Caim, com o auxílio do Senhor tive um homem. E depois nasceu Abel. Depois nasce o segundo filho. Muito possivelmente, irmãos, Abel aqui seria irmão gêmeo de Caim, tá? Não sei quantos têm essa percepção. Muito possivelmente, porque Adão teve uma relação com Eva e nasceram os dois meninos, tá? Talvez até algo muito parecido, e perceba como é interessante. Qual foi uma outra situação onde nascem gêmeos? Quem? Esaú e Jacó. Sim. Mas Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Muito parecido com a ideia de Esaú e Jacó, você tem aqui dois meninos nascendo, onde há um foco, uma percepção humana de que o mais velho vai ser aquele da linhagem. Só que, na verdade, o Senhor tem outros planos. O Senhor sempre nos surpreende, olha para os nossos próprios planos, para as nossas percepções e diz o seguinte: não é o que você está pensando. Bom, o nome de Abel, como vocês sabem, ele tem a mesma raiz de vaidade das vaidades. A ideia de que é algo passageiro, é um vapor, é algo que passa. E é bem isso que a história dele vai dizer. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas Abel no texto, ele é vulnerável, ele é passivo. Perceberam isso? Nessa narrativa, Abel não fala, nós nunca ouvimos a voz de Abel.
Abel não fala, Abel não se defende. Abel nos faz lembrar do servo sofredor, de Isaías 53. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Você tem então esse homem, que no seu culto ele vai agradar a Deus, e vai sofrer a penalidade na mão dos homens, porque com o seu ato ele agradou ao Senhor, diferente dos outros homens, que não conseguem agradar a Deus. Então, a partir do verso 3, você tem o conflito, tá? Do verso 3 ao 5. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim, de sua oferta, não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Irmãos, a pergunta que sempre se faz, né? Por que o Senhor se agradou da oferta de um e não se agradou da oferta de outro? Bom, de maneira muito simples, qualquer israelita que lesse esse relato, ele traria lembrança que fazia parte da lei de Deus, o fato de que das primícias e do melhor tinha que ser tirado. Então assim, não tem muito o que inventar, irmãos, é simples assim. Você tem uma lei judaica que diz isso, que é das primícias e do melhor, das primícias e da gordura, é das primícias e do melhor. Sim, alguns vão fazer a analogia com a ideia do Cordeiro de Deus que deve morrer e tal. Ok, é bonita a analogia, mas não é isso. Não é isso. Abel está cumprindo aqui, no entendimento do leitor original, que é o israelita, está cumprindo a lei de Deus, a palavra de Deus. Abel está de acordo com a palavra de Deus. E aí você vai me perguntar, mas pastor, aqui você não tinha essa palavra de Deus ainda definida, escrita. Meus irmãos, nós não estamos lendo o texto a partir do fato acontecendo. Nós estamos lendo o texto a partir de quem registrou e por quê. O que não significa que o fato não é real. Todos entenderam isso? Entenderam isso? Então o texto e Moisés não está preocupado em explicar isso aqui. Ele está preocupado em que o povo de Deus entenda o seguinte: se toda a sua vida, e aqui inclusive, se o seu culto não estiver pautado a partir do que o próprio Deus determina para o culto, mas se você começar a trazer fogo estranho, você não vai ser aceito. É isso. Abel está pautado no culto ao Senhor a partir da revelação da lei dele ao povo, lá no deserto. Todos comigo? Muito bem, vamos lá. Agora, olha que coisa interessante. Observa que o Senhor, ele olha primeiro para a pessoa. Ele nunca olha para a oferta. Ou, em primeiro lugar, ele olha para a pessoa e depois para a oferta. Agradou o Senhor de quem? Ou de quê? De Abel. Não foi assim. O Senhor olhou para a oferta de Abel e disse: me agrado então de Abel. Mas o Senhor olha para Abel, olha para o coração de Abel, pautado naquilo que agradava a Deus e que dentro da lei de Israel condizia com o culto ao Senhor. Ele olha para o coração de Abel e percebe prazer, alegria, verdadeira intenção. Das primícias, então, ele tira. É interessante quando a gente olha para Hebreus 11:4, quando diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Irmãos, o problema em si não estava no que foi sacrificado. Aí, novamente, aquela explicação: agradou do de Abel e não do de Caim, porque o de Abel tinha relação com morte, com sangue, e Caim não. Podemos até fazer essa analogia, essa tipologia, né, mais para frente com Jesus. Mas o ponto do texto não é esse.
O ponto do texto é que, e Hebreus 11 explica, pela fé, Abel ofereceu o mais excelente sacrifício do que Caim. Por quê? Aonde está o detalhe? Porque, em contraste, Caim trouxe o quê? Frutos da terra. Tinha problema oferecer cenoura para o Senhor? Não. O problema está no coração do Caim. O problema está em que o texto diz que não houve cuidado, não houve preparação, não houve zelo, não houve real intenção de agradar a Deus, mas era muito mais algo do tipo, bom, já que eu tenho que fazer, então está aqui. Cenoura, cebola, rabanete, está aqui. Está aqui. Enquanto que Abel teve todo um cuidado e um zelo, a partir do seu ofício, que era pastor, Abel teve cuidado e zelo. E Caim? Pegou do fruto da terra e levou. Nós temos aqui quase que um contraste com o relato do nascimento, perceberam? Com o auxílio do Senhor, tive um varão homem, um varão, né? Com o auxílio do Senhor, tudo bem. Depois nasceu Abel. E no culto, Abel, percebe que começa por Abel, trouxe das primícias e da gordura. E Caim trouxe do fruto da terra. Nós temos aqui um contraste aqui. Já indicando o seguinte, sabe onde que se revela o Filho de Deus? Sabe aonde que se revela aquele que está aliançado com o Senhor? Se revela pela intenção do seu coração ao estar junto ao Senhor, cultuando ao Senhor. Qual é a motivação do coração? Pela graça de Deus, irmãos, nesta igreja nós não pregamos e nunca pregaremos, e se um dia eu chamar alguém aqui e o cara começar a pregar prosperidade, cura, mas o que, gente? Chuta aí. Qualquer negociada desse coach, eu vou levantar e vou pedir o microfone, e vou pedir para ele sentar e vou dizer, eu vou te mostrar como é que se prega o evangelho. E o cara nunca mais vai voltar aqui, tomara. Tomara. Porque este rebanho não vai ser ensinado a se colocar em culto diante de Deus, que não seja por nenhum outro motivo, senão o próprio Deus. O próprio Deus. Muito bem. Nós temos então esse contraste. Uma oferta superficial, e a ideia é que Caim está fazendo uma coisa que ele precisa fazer, mas que parece então que não está no coração dele, não era aquilo que ele queria fazer. Nós temos um pecado de Caim aqui. Qual o pecado dele? É impostura, sabe? Caim, ele parece religioso. Caim, ele parece alguém que está, de fato, cumprindo a vontade de Deus. Mas no seu coração, ele não depende totalmente de Deus. No seu coração, ele não está agradecido ao Senhor. E a decepção de Caim, então, estava estampada na face dele. Percebe? Ele fica com raiva. Ele fica com raiva porque o Senhor não aceitou. Irmãos, eu não sei se vocês conseguem perceber a loucura que é isso aqui, mas só fica com raiva alguém que se decepciona. Correto? Alguém se decepciona com algo que ele esperava, não aconteceu o que ele esperava e ele fica com raiva. Eu acho que a loucura disso aqui, desse texto, em relação à vida de Caim, é que o cara não estava de verdade com o coração no Senhor, mas ele tem uma ação onde ele espera que o Senhor, tipo assim, ele acha que ele vai enganar Deus. E Deus não se permite ser enganado, e o sujeito fica com raiva. Assim, ele realmente acreditou que Deus ia gostar daquele culto sem vergonha. Ele acreditou nisso. Um dos grandes riscos da nossa vida é passar a vida realizando feitos religiosos em que você realmente acredita que esses feitos estão te justificando diante de Deus. E aí, diferente aqui de Caim, que foi na hora, muitos que se dizem seguidores de Jesus e cumpridores morais e éticos da palavra de Deus, vão ser alvos do texto da grande surpresa. Qual é a grande surpresa? Senhor, Senhor, no teu nome, eu fiz, eu realizei, pessoas foram curadas, coisas aconteceram. E Jesus fala assim, sabe por que aconteceram?
Porque o poder está em mim, não está em você, em primeiro lugar. Por isso que aconteceram. Segundo, aconteceram porque eu tive misericórdia daqueles que foram alvos da minha misericórdia e da minha graça. Você foi só a mula que falou. Segundo. Terceiro, você pode ter até feito isso tudo, mas eu não te conheço. Aparta-te de mim para o lago eterno de fogo. O texto da grande surpresa. É o texto de homens e mulheres que realmente vivem uma vida religiosa pautada em legalismo e moralismo, como que alguém que cumpre regras é alguém que vai ser salvo por Deus porque cumpre regras, só que, como Caim, Deus vai olhar e vai dizer, não, está errado, não é nada disso que eu quero. E Deus, então, ele vai se revelar como um pai amoroso. Disse o Senhor, por que estás irado, por que estás de cara fechada? Irmãos, eu não sei se você já teve essa leitura, mas eu já tive no passado, tipo assim, caraca, Deus devia estar com muita raiva de Caim, né? Porque Caim, né, assim, sabe, Deus rejeitou de Caim, mas Caim era sem vergonha mesmo, Caim vai matar o irmão, Caim não valia coisa nenhuma. Caim tinha que mesmo ir para o quinto dos infernos. Só que Deus demonstra graça e misericórdia, ainda chamando o pecador inconfesso, sabe? E argumentando. Sabe, esse é o nosso Deus. Como é que hoje nós estamos, estando seguros em Cristo, ainda, em alguns momentos, temos medo de Deus? Deus está olhando para o cara que tentou enganar ele na cara de pau e pergunta e vai atrás dele. Como um pai amoroso, ele vai atrás de Caim, porque Deus ainda está procurando homens e mulheres decepcionados. Pessoas decepcionadas com a vida, pessoas decepcionadas com a sua espiritualidade, pessoas decepcionadas e cansadas do status quo da religião. E Deus está dizendo, cara, sabe por que você está assim, cansado, decepcionado? Isso quando já não se tornou um cínico. É porque o que é certo você não está fazendo. O Senhor sugere, então, que Caim ainda pode ser restaurado e você tem uma advertência. Lá no verso 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera, o desejo dele será contra você. Pela primeira vez, então, a palavra pecado aparece na palavra de Deus. Aqui é a primeira vez que o termo pecado surge no texto bíblico. E como que o termo pecado é revelado por Deus? Como, ou personificado, como um animal. Como assim, Alan? Onde que você está vendo isso no texto? Pecado é apresentado por Deus na vida de Caim e nos apresentado como um animal violento. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. A ideia do texto é que o pecado é como se fosse um animal agachado, pronto para saltar sobre a vítima, porque ele está em emboscada, só te esperando. O pecado é um animal violento que quer te devorar. Porque uma vez que ele te matar, e te matar de vez, tu vai se tornar prato de demônio. Tem uma música assim, né, que o pessoal fala assim, vai ser bicho, comida de bicho, né? O pessoal não está tão distante da verdade, nesse sentido, vai ser comida de bicho. O bicho é o próprio cão, é o próprio Satanás. Essa é a gravidade do pecado, essa é a gravidade de tudo o que aconteceu. Essa é a gravidade em que homens e mulheres conhecidos, amigos nossos, vivem todos os dias da sua miserável vida, procurando razão para viver e tentando aliviar a tensão nas maiores loucuras. Irmãos, estamos em missão. Estamos em missão. Eu venho falando isso nas quartas, alguns domingos. Estamos em missão. Não tenha um ambiente como esse apenas como um ambiente em que você vem aqui para ser servido com um lugar agradável, um estudo bíblico, um culto organizado e espiritual e uma pregação que te faz refletir.
mas que tudo isso seja o estopim para você ir lá fora, quando você sair daqui, e passar a semana procurando gente faminta, procurando gente que está sendo emboscada por Satanás e pelo pecado todos os dias e trazer para cá. Traz para cá, para que ela possa se alimentar, para que ela possa receber a palavra da vida. Melhor seria se você conseguisse servi-la primeiro, mas se você não consegue ainda, traz para cá pelo menos, para que a gente consiga alimentar essas pessoas. Então, isso é o pecado. E quando a gente olha então para a vida do cristão, como é possível conceber a ideia de homens e mulheres que foram resgatados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo se permitirem serem ainda mordidos por esse animal violento? O pecado. Veja, eu não quero, aqui a ideia não é botar pressão em você dizendo que se você pecar você vai para o inferno. Não é isso. A pressão aqui é, e aqui eu estou com o texto de 2 Pedro de novo, que eu preguei ontem. A pressão aqui é, não diga que você não consegue resistir, porque o Senhor vos concedeu tudo que era necessário para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento da palavra do Evangelho. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou dizer para vocês a mesma coisa que eu disse ontem. Está passando por tentação, ou percebe que vai cair em pecado? Se você não conseguir fazer o que eu vou falar sozinho, liga para um irmão, chama um irmão e fala assim: meu irmão, conta para mim o Evangelho. Conta para mim o Evangelho. Me lembra do Evangelho. Faz com que o Evangelho reacenda a chama no meu coração, porque senão eu vou pecar. Conta para mim o Evangelho. Alguns diriam assim: está sendo tentado, vai orar. Não vai orar não. Porque, lembra do Evangelho. Ou pede para alguém te contar o Evangelho. E depois que alguém te contar o Evangelho, ou você lembrar do Evangelho e contar para você de novo, aí você ora. Porque aí você vai saber por que você está orando. Que animal feroz seria esse? Bom, na primeira carta de Pedro, ele vai dizer: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Mas talvez um outro animal que nós devamos pensar em Gênesis, não seja o leão, mas a áspide, a serpente que tentou Adão e Eva. A serpente, ela está pronta para te ferir de novo, como ela estava pronta para ferir aquela segunda geração. Dessa vez ela vai tentar Caim, o primogênito. Deus vai adverti-lo, mas Caim se recusa a ouvir. Em vez disso, ele vai nutrir ira contra Deus e inveja contra o irmão. Percebe como isso é o desdobramento do distanciamento de Deus? Cara, o ser humano agora começou a odiar Deus e começou a odiar o seu irmão, chamado de irmão 7 vezes sanguíneo, sabe? Para matar. Para matar. E a história chega ao ápice, então, no verso 8. Foi até onde nós lemos apenas. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Eu vou deixar aqui 3 pontinhos para vocês. Vamos ao campo. A gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe que a história humana ela é triste demais. Mas o tempo todo, Deus está manifestando graça. Depois de tudo que vai acontecer aqui com Caim e Abel, na maldição final de Caim, vai ser repetida aquela maldição da terra, que foi dada para Adão. Vamos lá ver? Verso 11. E agora você é maldito sobre a terra, sua boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. 12. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Irmãos, por que os irmãos acham que a maldição já proferida para Adão
foi repetida e ampliada para Caim. Eu vou dar alguns segundos para vocês pensarem enquanto bebo um pouquinho de água. Por que se repete? O que estava em jogo aqui? Irmãos, o que estava em jogo é um coração que não se curva a Deus e não aceita o senhorio de Deus, que é o coração de Caim. Quando Caim leva do fruto da terra, há uma ideia, porque a gente tem que lembrar exatamente o texto anterior. Qual foi a maldição? Da terra, você vai comer e vai doer, vai suar, vai cansar. Ou seja, você vai tentar dominar a terra, mas a terra não vai facilitar para você. A terra não vai te dar colher de chá. Caim, ele leva para o Senhor do fruto da terra, talvez como quem diga, aquilo que o Senhor disse, eu dominei. Aquilo que o Senhor disse, eu dominei. Está aí. Mas o Senhor não se agrada disso. O Senhor se agrada do coração de Abel e do sacrifício de Abel. O que Abel oferece, talvez, foi numa lembrança do que o próprio Senhor ofereceu, para não matar Adão e Eva. Um animal morto. Talvez Abel, que já conhecia a história, olha para um lado, olha para o outro, vai vir o culto ao Senhor. E o que eu vou oferecer diante do Deus que é santo e que não aceita pecado? Bom, talvez eu deva oferecer o que ele disse que eu tenho que oferecer. Vida por vida. Que haja morte para que haja vida. Sim, nenhum animal do Antigo Testamento ressuscitou. Por isso que eles não eram suficientes. Mas há um cordeiro que ressuscitou e venceu a morte. Jesus Cristo. A este que nós servimos e adoramos. Que essa verdade e essa realidade conduza a sua semana, te fazendo sempre se lembrar de que a nossa aproximação de Deus não se trata de obras. Não é de obras. Não é uma tentativa de mostrar para Deus que eu dominei alguma coisa e agora entrego para Ele com orgulho, como resultado do meu trabalho. Porque Ele não aceita isso. O que Ele aceita é o coração firmado no que Ele determinou. Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Vamos fechar nossos olhos?